continua e nós fazemos depois, vamos continuar com esse grupo de estudo. 一方的なものではございません。皆様方が疑問に思ったことを講師、老師に問いかけていただきますと、それはこのビデオを見て後から学ぶ人々にとってとても助けになるものです。Com esse estudo sobre esse processo de formação do monge, depois nós vamos fornecer mais materiais e é bom que estudemos isso mais a fundo com detalhes. 教えることは学ぶことであり、学ぶことは教えることです。Ensinar é o mesmo que aprender, e aprender é o mesmo que ensinar. 共にこの現職研修会を作り上げていただきましょう。改めてよろしくお願い申し上げます。以上です。Então, vamos promover esse grupo de estudo de hoje. Quero renovar aqui os meus agradecimentos a todos e a todos, por favor, esforcem-se nesse treinamento. Muito obrigado. それでは木源老師お願いいたします。Muito obrigado a todos. Vamos nosso tempo. Nós temos 45 minutos hoje. Vamos adiantando. É um assunto bem longo, mas vamos tentar falar sobre esse assunto, a formação, o caminho e formação do monge, né? Do Shukkei Tokudo até o Kessei Ango. Shukkei significa sair de casa. E vamos falar em todos os processos de formação do monge, desde a ordenação até o Kessei Ango, né? Aliás, do nascimento até a morte. De uma visão geral, nós vamos falar desde o nascimento, do nascimento até a morte, né? Então, vou falar brevemente sobre, na Escola Zen, incluindo as várias cerimônias, nós temos as seguintes etapas do treinamento, né? É o Tokudo, que significa ordenação, e, na verdade, a palavra Tokudo tem dois significados. O primeiro significado é o leigo deixa a sua casa, raspa a cabeça e torna-se monge ou monja. Mas também, Tokudo, olhando os ideogramas, os kanji da palavra Tokudo, significa a travessia deste mundo das ilusões para o outro lado, o outro mundo da iluminação. Seria atravessado, chamado Shigan, para o Rigan. Então, Shigan seria este mundo de ilusões, e Rigan seria o outro mundo da iluminação. Transpor, alcançar a partir das ilusões do mundo ilusório, deste mundo ilusório, alcançar o outro lado, que seria o Rigan, o mundo da iluminação, né? E quando se fala Shukkei Tokudo, nós temos a palavra também Zaikei Tokudo. Zaikei Tokudo, né? Shukkei Tokudo, como eu já falei, seria deixar a sua casa e partir para o treinamento budista, se tornar monge, né? E Shukkei no Japão muitas vezes se refere àquele monge que não faz parte de uma família de monges, né? Porque no Japão existe essa sucessão de pai e filho, né? Principalmente os monges do Japão, geralmente um filho ocupa a sucessão no templo, né? Depois que o pai falece. E Shukkei no Japão tem significado que não é daquela família que tem um templo, seria uma pessoa do mundo comum
que não tem familiar nenhum em templo e que deseja se ordenar monge. Então, tem esse significado de shuke no Japão, né? Mas aqui no Brasil, praticamente todos nós não somos de famílias de monges, né? Os nossos pais não têm templos, né? Então, também se aplica essa palavra, mas no Japão tem essa peculiaridade, né? São aqueles monges shuke, são aqueles que não são de famílias de templos, né? E depois nós vamos falar sobre o orixim também, que é chamado também de Hosenshiki, né? Hosenshiki, combate do Dharma, né? Depois nós vamos entrar em cada um. Depois nós vamos falar sobre o Denpo também, que é a transmissão do Dharma. Depois nós vamos falar sobre o Teie, que é a troca da cor do Kesa, e Zuisei, né? Zuisei seria uma cerimônia também que se faz nos templos Eihei e Soji. E, por fim, nós vamos falar sobre o Keisei Ango também, que é também chamado de Shinsan Kesei, né? Também chamado desse nome, né? Então, quando o monge ordena, ele deve, dentro de 90 dias, deve ser feito o registro de ordenação, porque depois de receber a ordenação, somente com o devido registro, o monge pode-se dizer que ele é um monge da Soto-zen, né? Então, quando o monge se ordena, ele recebe o título de Josa, né? Josa, que se refere a um excelente monge ordenado, né? Com méritos elevados. E professor é chamado de Kyoshi. O professor é aquele monge que já possui certa qualificação, né? Eu pediria a Tahara Sensei para mostrar, por favor, um slide. Eu preparei um slide. Vamos mostrar todo o processo em forma de figuras, assim para podermos estudarmos de uma maneira mais... pode levantar, por favor. Está no rumo. Este. Bom, foi feito aqui essa figura, né? Mas se puder até me tirar a imagem minha, não incomoda não, tá? Porque eu vou falar mais, acho que é melhor falar assim, se precisarem me mostrar, né? Bom, então nós temos aí o nascimento, né? Em japonês é Tanjo, Alaukanji, né? Depois nós temos lugar, ordenação, né? É o Tokudo. Para entrar oficialmente na comunidade, só depois da cerimônia de ordenação, depois da cerimônia de ordenação é necessário fazer o registro. Então, isso é considerado fazendo parte da Soto-zen depois que houver o registro. Se não houver o registro, a ordenação não vale nada, né? Então, e essa ordenação, ela é possível só para pessoas acima de 10 anos. No caso, crianças, né? Acima de 10 anos já pode fazer a ordenação. No Japão é muito comum crianças fazerem ordenação, principalmente filhos de monges, né? Eles ordenam logo depois dos 10 anos, né? E nessa ordenação, o mestre de ordenação ordena o discípulo, né? Raspando a sua cabeça. Ele raspa a cabeça e baba, recebe o Kesa, Zago, Koromo. Koromo também é chamado de Kitotsu, né? Outro nome de Koromo, recebe o Oryoki. E ainda recebe os preceitos do Dharma, né? Os preceitos do Dharma é chamado de os preceitos dos Bodhisattvas, né? Onde o monge faz os votos de seguir esses preceitos, fazendo os votos de seguir os preceitos dos Bodhisattvas, né? Então, também, durante a ordenação, o monge recebe o seu nome, como também o Ketimiako. Depois nós vamos falar mais sobre o Ketimiako, é um documento. O Ketimiako é a herança do Dharma, passada por várias gerações, tal como uma ligação de sangue. O kanji de Ket é o kanji de sangue, né? Em japonês, né? Exprimido, né? Ket.
Podia mostrar, Taras, esse o Quetimiaco, por favor. Esse aí é o Quetimiaco, eu escrevi, esse do lado esquerdo é muito comprido, o monge, para ordenar, ele escreve, ele recebe do seu mestre o Quetimiaco. Esse aí eu escrevi quando a gente escreve o Quetimiaco quando faz a transmissão do Dharma, né? Não é agora ainda não, esse é um processo mais avançado, né? Esse do lado esquerdo eu escrevi com toda a linhagem, desde o Shakyamuni Buda até o meu nome. No meu caso aqui são 94 sucessores, né? Até chegar em meu nome. E os discípulos que eu tiver também vai aumentando. Como você vê aí, o primeiro é o Shakyamuni Buda, né? E vai passando até os de baixo, e depois volta em cima do lado esquerdo. Então, a linha chegando até o Shakyamuni Buda. Então, todos os Budas chegam ao mesmo estado, né? O mesmo. E esse aí é um escrito, a máquina, né? Esse outro do lado direito. E geralmente a gente passa esse escrito à máquina para os discípulos, porque é só colocar o nome lá no último lugar. Tanto o ordenado, o monge, ordenação de monge, como ordenação do leigo, o leigo também recebe o Quetimiaco. Ambos recebem o Quetimiaco otorgado pelo mestre, né? Pelo monge que ordena, né? Então, esse é o Quetimiaco, né? Então, como eu falei, é como se fosse uma ligação de sangue, como uma linhagem genealógica, né? Por isso que tem esse nome incluído. E miaco significa veias, artérias, né? Os vasos sanguíneos, né? Então, vasos sanguíneos miaco, né? Então, essa é a herança do Dharma. Dessa forma, o ordenado entra na comunidade budista, com a ordenação, né? Ele recebe os 16 preceitos, ou seja, os preceitos da conversão aos 3 tesouros, os 3 preceitos da completa purificação e os preceitos das 10 graves proibições. São os 10 mandamentos, né? Então, esse recebimento dos preceitos é chamado de Jukai, né? Usa muito esse nome no nosso palavreado budista, Jukai, né? Depois da ordenação, o registro é solicitado. E só depois de totalmente tramitado é que o monge torna-se legalmente filiado à escola Sotozen, tendo seu nome constando na lista dos monges sediados na escola Sotozen. Isso é muito importante, fazer o trâmite com a documentação, né? Porque na escola Sotozen é tudo documentado. Isso é muito importante para ficar tudo guardado, é algo oficial, né? Com a ordenação, o monge recebe a graduação de Josa. Josa significa aquele que tem assento superior. O monge, quando ordena, ele já tem uma categoria, uma graduação, e ele recebe esse nome de Josa, né? Então, esses documentos são muito importantes serem solicitados, né? O registro do discípulo só é aceito para pessoa acima de 10 anos, como já falei. E outra coisa importante também, para jovens abaixo de 20 anos, é necessário o consentimento dos pais, e na ausência desses, exige-se a anuência de um tutor, né? E na cerimônia de ordenação, várias normas devem ser observadas, né? Essas normas de ordenação estão no livro Gyojiki-Han. Gyojiki-Han é um livro muito importante que nós consultamos para tirar muitas dúvidas, né? Por exemplo, na ordenação, geralmente a ordenação é feita na sala Shichu, né? Shichu é uma salinha do lado direito do Daima. O Daima é a sala central do ambiente, né? E do lado direito, geralmente, a cerimônia de ordenação faz do lado direito e não é feito na frente. Mas na frente ficam os Ryoban, né? Que são os monges que participam da ordenação. E aí são tiradas fotos, também é muito importante tirar todas as fotos
o monge recebendo o Coromô, recebendo o Petmiaco, recebendo o Orioque, recebendo o Quessá, o Zago, né? Então, todas as fotos são necessárias, mostrando o rosto do monge e do mestre e do monge ordenado, né? E uma foto geral também é importante mostrar para que fique gravado, e todas são enviadas para os escritórios da Sutozen no Japão, que fica no Japão, né? Então, todas essas normas devem ser obedecidas, né? Também é possível o vice-abade fazer uma ordenação também, ou outra pessoa, desde que haja autorização do abade, às vezes por doença, alguma coisa assim, mas é uma autorização oficial, né, que seja documentada, né? E também no Japão é possível o monge mudar de nome. Eu acho que aqui no exterior, acho que igual nós aqui, acho que não pode, né? Mas no Japão é possível, né? Bom, falamos então sobre a ordenação. Vamos falar agora sobre o Rishin, o combate do Dharma e o Rosenshiki, né? Então, o combate do Dharma está escrito aí, Rosenshiki Rishin, né? É onde tem o desempenho do Shusou e ele recebe esse nome de Zagen, né? O Rosenshiki, né? O mestre que ordena, ele é chamado de Rodoshi, né? O Rodoshi, ou seja, o abade do templo que realiza o Angô, assim como o Jokeshi, chamado de Seido Byakutsuishi, atuam de forma central por 3 meses nesse treinamento, chamado de Kesei Angô. Então, nesse Kesei Angô, são figuras centrais. O Rodoshi, que é o monge que oficia a cerimônia, né? E ele é ajudado, tem assistência, recebe a ajuda de um Jokeshi. Jokeshi é um título muito importante, superior. Poucos monges conseguem esse título de Jokeshi, né? E sempre que para haver uma cerimônia de Rosenshiki, é necessário que tenha a presença de um Jokeshi para ele auxiliar o abade desse templo, né? No caso aí, o Jokeshi é o Seido, né? Que é aquele monge que ajuda durante o Rosenshiki. E ele tem uma pilastra de madeira também, e recebe também esse nome de Byakushi, Byakutsuishi, né? Então, ele recebe esse nome, é um cargo também, para ter esse título de Jokeshi, realmente tem que ter muita documentação, é preciso ser um shike, né? Shike também é um título, uma graduação bem alta que é necessário. Para ser Jokeshi é preciso ser antes um shike, né? Então, nesse treinamento, com a reunião de todos os monges da comunidade, o Shusou assume o cargo de líder, né? Esse Rosenshiki, né? É o líder e realiza a cerimônia combate do Dharma, né? Chamada Rosenshiki, respondendo todas as perguntas vigorosamente, né? As perguntas sobre o Dharma budista. As perguntas, evidentemente, são sobre o Dharma budista. Ele mostra a sua liderança e o seu vigor. Acredito que todos já participaram de Rosenshiki e já viram vídeos, né? Esse líder Shusou é chamado de Daitiza. Daitiza significa, basicamente, líder, aquele que tem uma liderança no treinamento do templo. Em tudo ele está acima. Na hora de fazer a limpeza, na hora de fazer o handai, que é a alimentação no sodô, né? Ele serve, né? Que tem um cargo que chama de Onin, que é os monges que servem. O Shusou participa ativamente em todas as cerimônias, praticamente, em todo os trabalhos e cerimônias do templo. O Shusou tem uma posição muito proeminente durante esse Angô.
né? Koan-go geralmente dura 90 dias, né? E também este Shuso, ele tem um acento especial no Sodo, onde nós fazemos o Zazen. Ali no Zazen, o monge no Sodo, né? O Docho, né? Que é o trabalho do templo, senta virado para frente. E também o Shuso, senta virado para frente. Sentar virado para frente chama-se Taise, né? Senta em Taise virado para frente para comandar tudo ali, orientar os monges também, chamar a atenção dos monges sobre postura, sobre tudo. E sobre também o ânimo da comunidade ali, ele faz essas advertências, né? Então, o desempenho deste protagonismo de Shuso é chamado de Rishin. Rishin pode ser traduzido como levantar-se e movimentar o corpo, liderando dinamicamente as atividades da prática. Rishin, o primeiro kanji, significa levantar, né? Em japonês fala tatsu, né? E shin significa corpo. Tipo assim, ficar de pé, levantar o corpo e movimentar-se ativamente de uma forma dinâmica, né? Em todos os trabalhos do templo. Por isso é chamado de Rishi, né? Após 90 dias, anuncia-se o final do Keisei Ango. Isso é chamado de Kaisei Todoke. Aí tem que mandar esse documento para Sotozen, é o chamado Kaisei Todoke, que é a conclusão do Ango, né? E o Shuso tem a graduação do Dharma, recebe o título de Zagen. O termo Zagen refere-se ao fato de o líder Shuso, dentro do Sodo, sentar-se em um assento especial, virado para frente, que é o Taise, que eu já falei, ao lado do abade do templo. Então, esse é o título que o Shuso recebe de Zagen. E sobre a documentação para a nomeação do Shuso, né? Geralmente já existe os formulários próprios. Quando o mestre escolhe o Shuso, o abade escolhe o Shuso, ele manda para Sotozen, para o Shumucho, né? Que é os escritórios lá em Tóquio. Aqui nós mandamos para o Sokambo, né? Em São Paulo. E depois do Sokambo, é mandado para o Japão, no Shumucho, que são os escritórios da escola Sotozen, né? Então, o cuidado é importante, né? Depois de passar 20 anos do registro da ordenação para pessoas com abaixo de 40 anos, se o Rosenshi não for realizado, o registro desse monge é excluído da lista da comunidade. Também para pessoas acima de 40 anos, após passar 10 anos do registro da ordenação, se o Rosenshi não for efetivado, o registro desse monge é excluído da lista da comunidade. Então, para pessoas abaixo de 40 anos, tem 20 anos, né? Para pessoas acima de 40 anos, tem apenas 10 anos, para que seja realizado após a ordenação, é claro que estou falando, né? Para que seja realizado esse Rosenshi, né? Então, é isso, nesse sentido, né? Bom, agora vamos falar sobre a transmissão do Dharma, Denpo, né? A tradução de Denpo é chamado de transmissão do Dharma, né? Transmissão do Dharma fica do lado direito, acho que não está aparecendo por causa do coisa, né? Nação com a barra do Dharma, depois vem fica do lado direito mesmo. Aí, aqui eu não estou vendo, mas aí vocês devem estar vendo, deve ser isso, né? Bom, então nós temos aqui a transmissão do Dharma, né? A transmissão do Dharma
Eu não estou vendo o que está escrito aí, mas tudo bem. Nós temos esses 3 documentos que devem ser escritos à mão, né? No caso aí, o Ketimiaco, né? O Daidi e o Shishô, né? São documentos que devem ser escritos. Transmissão do Dharma. Em geral, o Dempo é uma cerimônia com duração de 7 dias, em que de manhã à noite, de manhã até à noite, com prostrações, reverenciamos o Buda Shakyamuni e os Budas sucessores. Neste período, o monge discípulo, de acordo com a linhagem de seu mestre, em um pano de seda, escreve os 3 documentos, né? Eu já falei. Esses 3 documentos são chamados de samotes, né? Samotes significa 3 coisas, né? O Ketimiaco, o Daidi e o Shishô, né? O Daidi refere-se aos desenhos e organogramas. Tara, você podia mostrar, por favor, no slide tem o Daidi. Esse aí é o Daidi. São organogramas e desenhos importantes da nossa escola Soto Zen, né? Esse Daidi. Exatamente. Depois nós temos o Shishô a seguir. O Shishô é esse. O Shishô é nada mais que a genealogia da herança do Dharma. É como se fosse um Ketimiaco, muito parecido com o Ketimiaco, mas é escrito de forma redonda. Então, esse aí eu escrevi quando eu fiz o meu transmissão do Dharma, né? O meu Dempo. E não pode errar. Escreve desde o Shakyamuni Buda até o meu nome, 90, no caso, meu 94, Budas sucessores, né? E é um pano de seda, né? O documento se escreve durante esses dias, 7 dias, com prostrações e cerimônias, etc., né? E o Ketimiaco, que eu já falei aquela hora, é o outro, já foi explicado, né? Então, depois de tudo escrito, na sala Shichu, geralmente é uma sala. Essa sala Shichu, ela pode estar no aposento do mestre, ou então também no Rondô, né? Também é uma sala. Geralmente, o lado direito do centro do Rondô é chamado de Shichu, né? Então, na sala Shichu é realizada a cerimônia de preceito do Dharma e a cerimônia de transmissão do Dharma. Receber a herança do Dharma de um mestre é chamado de herdar o Dharma. Herdar o Dharma é muitas vezes chamado de Shihô também. Dempo muitas vezes é chamado de Shihô, né? Você já recebeu o Shihô? Você já recebeu o Dempo? Basicamente é o mesmo significado. E uma vez recebido este Shihô, Dempo, não é permitido receber uma segunda vez, mesmo que o mestre tenha falecido, né? No meu caso, logo depois que eu recebi o Dempo, o meu mestre faleceu. Então, eu não pude, não se pode receber uma segunda vez o Dempo Shihô. É uma vez só, mesmo que seu mestre. Então, muitas pessoas ficam muito solitárias depois que do Dempo, com essa questão aí do falecimento do seu mestre, né? Depois de tudo escrito na sala Shichu, realiza-se a cerimônia dos preceitos, né? Ao finalizar todo o ritual, dentro de 30 dias, o mestre solicita aos escritórios da Soto Zen o registro da transmissão do Dharma, do Dempo, né? No caso também, muitas vezes, se o mestre estiver doente ou algum problema de não poder realizar a transmissão do Dharma, somente com as prostrações se efetiva a cerimônia, termina a cerimônia, né? Então, neste caso aí, depois de realizado, providencia-se a documentação necessária, né? Depois de transcorrer 90 dias do Orixi, dentro de 20 anos, se não for realizada a transmissão do Dharma, o nome deste monge é retirado da lista da comunidade Soto Zen. Então,
depois do Orixim, tem 20 anos para que seja efetivada esse Dempo, né? Bom, depois nós vamos partir para o quarto, que é chamado Ten'e Suisei. Seria uma permissão para usar o Quessá colorido. Esse é o Ten'e Suisei, né? E Suisei. Está do lado direito. Mudança de cor do Quessá, né? Ten'e, e recebe o título de Oxô, né? Quando se realiza a cerimônia de Zuisei, né? Aí nós temos dois símbolos de Errei e de Sodi, né? Do lado esquerdo é o de Sodi, e do lado direito é de Errei, né? Significa que o monge vai subir a montanha de Errei e de Sodi, Ronzan, né? Os dois Ronzan, né? Para fazer oficiar uma cerimônia como monge, né? Então, é uma cerimônia muito importante. Ao finalizar a transmissão do Dharma e ao receber permissão para o Ten'e, o monge dirige-se às duas matrizes, Errei de Sodi, para dedicar prostrações ao Kosojo Yodaishi, que é o nome de Mestre Dogen, né? E o Taisojo Saidaishi, que é o nome do Mestre Keizan Zenji, né? Então, nós vamos a esses dois templos fazer reverência, prestar agradecimentos, gratidão a esses dois mestres fundadores, né? Como Doshi, esse monge, né, que vai fazer a cerimônia, como Doshi, ele oficia a cerimônia Zuisei, geralmente logo após a cerimônia matinal, no caso, Erreide, também após a cerimônia matinal, também Sodi após a cerimônia matinal. Erreide realiza-se num setor chamado de Shinryo. Shinryo é o lugar onde existe as cinzas do mestre Dogen, no segundo andar. Então, geralmente, quando o monge visita Erreide, ele não pode deixar de ir ao de Shinryo, fazer reverências ao mestre Dogen, fazer prostrações, Sampai, ou muitos fazem Kyuhai também, 9 reverências, né? É o mestre Dogen, né? Então, na linguagem comum, comenta-se que apenas por uma noite o monge torna-se abate. Então, na linguagem comum, o monge nunca oficiou, esse monge que ainda é novato, né, um pouco novato, ele vai à Soa de Erreide, recebendo o rosto, né? Que Erreide usa-se o rosto, que é esse coisa de cavalo, né? De rabo de cavalo, de pelo de cavalo, né? O rosto que é usado em cerimônias, né? Então, ele usa essa cerimônia e em Sodi usa o Yoi, né? Yoi também é um desses que usa em cerimônias, que o Doshi usa em cerimônias. Então, podia mostrar só a Shashi, tem uma foto minha que quando eu fiz Erreide, essa foto, nessa foto realmente eu estava bem magro mesmo, porque severidade lá não estava de brincar, né? Então, quando fiz o Zuisei de Erreide, está vendo o rosto? Que é esse aí, com pelo de cavalo, usado na cerimônia, a gente recebe lá, recebe essa faixa, põe, e vai Erreide, vai à tarde, dorme lá, recebe todas as instruções, faz treinamento à noite, e no outro dia, de manhã, depois da choca, realiza a cerimônia. Quando eu fui, eram 3 monges, não só uma, muitas vezes, e isso deve ter combinado tudo antes, a época propícia de ir, o dia correto de ir, para fazer inscrição, para realizar esse Zuisei. E, é claro,
Com isso, fazendo o Zuisei, o monge recebe a graduação de Osho, né? Esse é Osho. Muitas vezes no Japão usa muito falar Osho. Chama o nome de monge, fala Osho. Ao concluir o registro do Zuisei, a este monge é permitido o uso do queçá colorido, né? Antes só podia usar o preto, então ele pode usar o queçá colorido a partir do Zuisei, né? Durante o Zuisei já usa, né? Como vocês viram aí. Então, esse queçá colorido, que antes ele usava só a preta, né? Então, esse Osho é um título honorífico respeitoso do monge, né? Então, o mestre desse monge solicita o registro do IC para discípulos acima de 20 anos que tenha concluído o Denpo. Então, para realizar o IC é fundamental que tenha concluído o Denpo. Então, é a sequência, né? Após receber a permissão para o TI, se dentro de 2 anos o monge não fizer o IC nas 2 matrizes, o certificado de TI torna-se invalidado, né? Depois nós temos o Angô. Angô está aí ao centro. Essa palavra Angô. Então, o monge... muitas pessoas fazem muitos Angôs, não é só uma vez na vida, não, muitos. Eu também fiz bastante Angô, não sei nem como. É impossível fazer um Angô sem antes fazer o registro de monge na Sotosan. Então, para fazer um Angô, aquele registro inicial que faz quando o monge ordena, né? Aí ele começa a fazer parte da sanga da comunidade da Sotosan. Então, é muito importante fazer esses angôs, faz parte do treinamento, com muito zazen, né? Depois nós temos a nomeação como professor, Kyoshi Nimei, né? Nomeação como professor, isso aí. Ele é nomeado, Kyoshi significa professor, né? Nimei significa nomeação, Kyoshi Nimei. Faz parte da progressão aí da documentação, né? São várias graduações. É chamado de professor Kyoshi, aquele monge que já possui uma certa qualificação. Existem várias graduações, e as mais frequentes são Nito Kyoshi, né? Tem a Nito Kyoshi, que é a mais baixa, depois Ito Kyoshi. A Nito Kyoshi, que é o 2, professor de nível 2, paga-se uma taxa anual de 10.000 ienes, né? Hoje está no valor de R$ 442, né? Só para essa taxa se tornar o nível 2, né? Professor de nível 2. E todo ano tem que pagar essa taxa, né? Todo ano, é anual. Depois, o professor de nível 1, que é chamado de Itokyoshi, a taxa anual de 15.000 ienes, na faixa de R$ 660. No meu caso, eu sou professor de nível 1, né? E eu tenho que pagar todo ano. E isso tanto faz para japoneses como estrangeiro. Todos devem pagar essa taxa de professor, né? Tem outra categoria também chamada Seikyoshi, né? Professor de nível mais elevado, né? Eu não sei qual que é o valor, não, mas paga uma taxa mais cara. Professor de nível elevado, um pouco elevado. Eu sei que o China, basicamente, tem muitas outras, mas eu citei só as mais importantes, né? Dependendo da graduação escolar, o monge altera-se o tempo necessário do Angô. Para monges com curso universitário, seu tempo de Angô torna-se reduzido. Às vezes, apenas 6 meses de Angô é necessário para prosseguir com a documentação. Então, assim, quando entramos em rede, é preciso apresentar. Eu, por exemplo, tinha professor, eu era dentista universitário, tive que apresentar meu diploma e aí ajuda para diminuir o tempo do Angô. Não precisa ficar, não se exige muito tempo, enquanto que a pessoa que não tem um diploma universitário ele é exigido um tempo maior de treinamento.
o Sodô, né? Bom, depois nós temos nomeação do vice-abade, né? Fukujushiku, do lado esquerdo aí, nomeação do vice-abade, Fukujushiku, Ninmei, nomeação. O abade do templo solicita a documentação para nomear o vice-abade, e para tal é necessário que tenha certa qualificação, como, por exemplo, ter no mínimo a graduação mínima de professor de nível 2, né? Bom, depois nós temos a nomeação do abade, né? Jushiku, né? Ninmei, né? Todo abade do templo no Japão paga uma taxa anual ao Shomucho. Os templos no Japão, eles pagam taxa, né? Aqui no exterior, não exige essa taxa anual. Então, tem essa, vamos dizer assim, faz parte da disseminação do budismo pelo mundo, né? Então, essa taxa de templo no exterior não é cobrada. Mas no Japão, eu tinha um templo no Japão e pagava muito caro. Eu pagava uma taxa de 130 mil ienes, né? É bem alto, 130 mil, 140 mil ienes todo ano, para ter um templo em meu nome, ser abade no Japão. Não importa o tamanho do templo, geralmente é caro mesmo, né? Mas é assim, né? Bom, depois nós temos o Kesei Ango. Eu vou adiantar um pouco, porque eu não sei como aqui não tem relógio no nosso tempo. Kesei Ango, né? O Kesei Ango é mais um passo conclusivo na formação do monge. Ele escolhe um monge para Shusō e, juntamente com a Sangha reunida por 3 meses de treinamento, incorpora corretamente os ensinamentos do Buda, né? Esse é o Kesei Ango, né? O Kesei Ango está embaixo, né? Está animado, né? Tchau, não, é em cima mesmo. Bom, então, esse Kesei Ango, desde a antiga Índia, essas bandeiras do Dá, durante esse treinamento do Kesei Ango, bandeiras são erguidas, sinalizando e informando que, neste período, as práticas do Dharma estão sendo proclamadas, né? Isto é chamado de Kenpodo. Desde a Índia antiga, essas bandeiras do Dharma são erguidas, expressando que neste recinto o Dharma está sendo praticado. Então, quando se faz o Kesei Ango na frente do templo, coloca-se bandeiras com expressões dos ensinamentos budistas, né? A escola Zen incorporou este costume, que é promovido especialmente no Kesei Ango, né? O Dharma budista é comparado a um bravo general que derrota completamente qualquer ameaça ou perigo. E aqui nós temos, no caso aqui, 4 frases importantes, né? Shobutsu Nyorai Daikudo, Sho Kichijo Chusai Mujo, Shobutsu Kono Kitate Kono Tokoro Niwa Iru, no Yue ni Chi Sai Kichijo, né? Então, essas frases aí, eu fiz aqui uma tradução. A primeira, os méritos Budas e Nyorais são incomensuráveis. A outra, né? O Dharma é a suprema felicidade. A outra, né? Todos os Budas estão aqui conosco. E a quarta, por isto, esta montanha é o lugar mais auspicioso. Então, toda vez em São Paulo, quando teve o Shinsanshiku do Sokan, essas placas estavam postadas lá na frente do Rondô, né? A gente não percebe, mas tinha essas faixas lá. E essa placa aí, na verdade, era uma placa de Eihei. Ela fica no Samon de Eihei, com esses dizeres, né? Eu falei. Quem foi em Eihei um dia, se olhar no Samon, logo na entrada de Eihei,
tem essa placa lá com esses dizeres, né? Que eu acabei de falar. Então, ao final, comunica-se do QC Angô, comunica-se a conclusão do QC Angô, chamado de Kaisei Todoki, que é a conclusão do QC Angô. E após essa tramitação, o monge recebe a graduação de Daiyosho. Então, aquele que faz o QC Angô recebe essa graduação de Daiyosho, que é uma graduação mais alta que existe, né? Então, esse QC Angô, muitos QC Angô são realizados no Japão, geralmente são 90 dias do QC Angô. Na verdade, aqui fala QC Angô, mas ultimamente não está acontecendo esses 90 dias, porque a vida se tornou muito ocupada, então faz-se esse Angô, às vezes uma semana, em alguns lugares. No caso de São Paulo, o último QC Angô foi 2 dias, e não tem mais, como antigamente, os 90 dias, né? Mas, na verdade, em rede é realizado o QC Angô todo ano 2 vezes. O Angô de verão e o Angô de inverno, né? O QC Angô de verão no Japão é realizado de 15 de abril a 15 de julho, que lá é o contrário daqui, né? A estação, né? E o Angô de inverno é realizado de 15 de dezembro a 15 de janeiro. Quando entrei em rede, eu entrei no mês de outubro. E fui entrando, já fiz o Angô de inverno lá, logo na entrada. Eu entrei em outubro, que de outubro já começou o Angô de inverno. Bom, eu queria falar sobre esse Joseki, né? Joseki se define como aquele monge de graduação elevada que, a pedido do abade, fornece-lhe ajuda para a transmissão dos ensinamentos para monges e leigos. No caso, quando se realiza o QC Angô, esse Joseki, né, que é o Seido, né, basicamente o Seido, ele vai ajudar o abade do templo na transmissão do Dharma para leigos e para os monges, né? Então, esse cargo de Seido é um ajudante. Para obter a qualificação de Joseki, é necessário ter graduação de Shike, como já falei, né? E idade acima de 55 anos. Durante o Angô, o Rodoshi... Está quase acabando, gente, só mais um minutinho. Durante o Angô, o Rodoshi e o Shuso não podem sair do templo, né? E somente em casos especialistas podem querer uma licença, no caso de doença, né? Para se ausentarem, né? Após o fim do Angô, dentro de um mês, se o monge não providenciar a tramitação de sua documentação, que é a do Shuso, tudo pode ser invalidado. Então, tudo na Sotozen existem os prazos legais e são realmente cumpridos, né? Na Sotozen, além da graduação do Dharma Rukai, também para a cor do Koromo e do Kessá existem regras. Existem graduações também para as roupas, né? Muito bem escrito, as coisas todas, seria um sistema de tudo escrito para roupas também, né? A partir da graduação de Nitokyoshi, de professor de 2º grau, o monge já pode entrar com pedido para usar Koromo colorido. Koromo que eu estou falando, colorido, tá? Porém, esse registro é muito caro. 100 mil ienes, que corresponde a R$ 4.420. Por isso, poucas pessoas usam. Eu não tenho nenhum Koromo colorido até hoje, né? É muito caro e muitas pessoas não usam, né? Então, portanto, o missionário, se desejar, pode solicitar o uso do Koromo colorido. No Shinsan Kesei, por exemplo, é possível pedir a permissão para usar o Koromo vermelho, desde que pague 180 mil ienes, equivalente a R$ 7.920. Estou falando isso só a permissão, né? Fora o Koromo, que é caríssimo, né? Evidentemente, o Koromo é muito caro, colorido assim, né? Deve ser muito mais do que isso aí, imagina, né? O vice-abade e o abade, quando nomeados, podem usar o Koromo de outras cores. Depois do treinamento do Kesei Angô,
ao abade é permitido usar o coromô vermelho, né? Bom, finalmente nós temos aí o onê, né? Onê, esse final aí, troca de coromô para vermelho carmesim, né? É um vermelho especial que, com o monge, esse onê seria uma veste de gratidão, né? O paramento de gratidão, esse onê, né? Então, ele troca a cor do coromô para vermelho carmesim, que é um vermelho bem especial, e também ele pode usar esse tatemoço, né? Que é chamado, esse chapéu na cabeça chama tatemoço. Ele é permitido, mas geralmente são pessoas bem com a idade já avançada, né? Os monges com a idade, por exemplo, o Zen de Rede hoje em dia tem quase 90 anos, perto de 90 anos ou mais. Não estou bem ao certo, mas é mais ou menos isso. Então, existe isso. Bom, e finalmente nós temos o Senge, né? O Senge é a morte, né? Significa a morte. É uma palavra polida, uma palavra vindo do confucionismo, chamado Senge, né? No budismo não se usa muito falar morte, não. Né? Nós escrevemos morte aí, mas geralmente se usa falar entrou no Paranirvana, entrou no Nirvana, né? E aqui fala que este falecido encerra a prática de seus ensinamentos neste mundo e passa a praticá-los em outro mundo. As cerimônias funerais são providenciadas, é claro. A cerimônia de leigo é muito diferente da cerimônia para monge. Uma cerimônia especial e quanto mais for a graduação do monge, a cerimônia torna-se mais ainda especial, né? E o registro do abade sucessor, quando o monge morre, que geralmente ele já tem uma indicação, às vezes geralmente é um filho, ou ele indica o abade sucessor, né? Então, depois é providenciada a sucessão deste templo para entrar um novo abade, né? E também a família do falecido, muitas vezes o monge paga também, na Sotozen do Japão, eles pagam uma certa quantia de dinheiro todo mês, como se fosse uma previdência lá, sabe? E depois, quando sai, retira. Quando o monge morre, retira o dinheiro, a família recebe o dinheiro. Né? Eu, por exemplo, quando eu me desliguei do Japão, eu recebi uma quantia que é descontado que você paga anualmente, por exemplo, quando você é abade de um tempo lá. Então, uma parte desse dinheiro é colocado pago, restituído depois, quando o monge sai, né? Como se fosse uma pequena aposentadoria, mas entrega o dinheiro de uma vez, né? Não é a aposentadoria que recebe mensalmente, não. Bom, não sei, eu estou sem relógio aqui, não sei o tempo, acho que está vencendo. Podia falar quanto tempo passou, por favor? Alguém pode. 僕元老師どうも、muito obrigado。ありが Não, とうございまし não, た。 passou quanto tempo? もうちょっとだけ質問ぐらいですね。はい。 Ah, só das... はい。 Sumacê. Bom, Shisumo arimasu ka? Tem alguma dúvida? Pode levantar a mão. Por favor, quem quiser fazer alguma pergunta, se eu puder responder, evidentemente, né? Parece que não, né? O tempo já está bem avançado, né? Então, muito obrigado a todos. Sokan Roshi, yoroshiku onegaishimasu. Muito obrigado, Sankashite. Agradecendo o Sokan pela assistência aqui, participar da reunião. Muito obrigado a todos. 僕元老師、muito obrigado sua explicação.